Oi pessoal, tudo bem? Então a professora vai estar dando início no primeiro assunto que vocês têm de ciências lá na apostila. Então lá nesse assunto que vocês têm, ele vai estar relacionando a várias definições dentro da física, várias definições de potência, de dilatação. E isso a gente encontra aplicado na nossa vida, no cotidiano, onde a gente menos imagina, tá? Então, nós temos que partir do princípio, tá, que tudo que fizemos, tudo que nós vamos fazer, possui energia, tá? E o que seria essa energia? O que seria essa definição dessa energia? Então, é a capacidade que um corpo tem, né, uma substância, um sistema, de realizar um trabalho. Quando a gente fala trabalho em física, dentro de ciências, um movimento, uma ação, é um trabalho, tá? Porém, a gente tem que retomar lá na história atrás os caras, os cientistas, que começaram a desenvolver esse conhecimento histórico dentro da ciência, dentro da física, tá? Então, a gente pode citar entre eles Aristóteles, que ele dizia que a ação do motor, qualquer motor físico ou metafísico, permite a atualização de uma potencialidade. E aí, tá, a gente também tem os tipos de energia. Esses vários tipos de energia, a gente pode falar, a primeira seria, por exemplo, a mecânica. E a mecânica a gente pode encontrar onde? Nos pistões do carro, por exemplo, tá, que faz o deslocamento do carro. Uma outra forma de energia é a térmica. A térmica é o quê? Térmica, calor. Calor, né? A gente fala frio também, mas é o calor, que também é uma forma de energia. Então, quer dizer que eu, ao aquecer um corpo, estou fornecendo a ele calor. Outro tipo de luz, outro tipo de energia é a luz, tá? E aí a gente pode citar que a luz se propaga no vácuo a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então ela vai fazer o que? Ela vai entrar nos olhos e a gente vai receber essa fonte de luz. Nós, além dessa fonte de luz radiante, que a gente fala luz, nós temos também a química, tá? Aí a química a gente pode fazer na transformação de alimentos, nos combustíveis que se transformam em energia para o carro se movimentar, tá? Na respiração dos seres vivos, na nossa respiração, na queima dentro de um fogão a lenha, por exemplo, tá? A gente vai ter energia química, quer dizer, vai ter reações químicas que transformam essa reação em energia. Nós temos também a energia nuclear, considera-se uma das mais perigosas, tá? Porém, ela é uma fonte de energia limpa, tá? Se não ocorrer nenhum acidente, nenhum percalço, ela é uma fonte de energia. A gente pode citar que o Japão, por exemplo, eles utilizam muito energia nuclear devido ao território deles ser pequeno e a densidade demográfica deles ser muito grande. Tem muitas pessoas por quilômetro quadrado, tá? Como que funciona essa energia? Ela vai utilizar núcleo de átomos e eles vão ser agrupados, tá, essas partículas, de forma íntima. Já temos a outra energia, a eólica, que vem dos ventos, e aí ela gira as turbinas eólicas, né, por energia cinética. O que é energia cinética? É eu ter uma massa e uma velocidade para gerar energia. Outra forma de energia é a hidráulica, tá, que produz, a gente pode citar a energia através do movimento da água. Uma outra definição que vocês têm é sobre força dentro de ciência, dentro da física. O que é essa força? Força é tudo que for capaz de colocar o movimento no corpo, modificar esse movimento, parar esse movimento, mudar a forma desse corpo. Então, pode resumidamente dizer que é tudo aquilo que é capaz de alterar o estado em que o corpo se encontra. Então, tudo isso é uma definição de força. Uma outra coisa que nós temos também é o trabalho. O que é esse trabalho? Ela também é relacionada com uma grandeza física, onde ocorre o que? A transferência de energia pela atuação de uma força. Quando que a gente realiza um trabalho? Quando nós aplicamos uma força em um corpo. E aí ele sofre o quê? Um deslocamento, ele se desloca, ele
anda. Uma outra coisa que nós temos dentro das ciências é uma palavra chamada potência, em que ela é uma grandeza física e a unidade de medida que ela utiliza é o watts. E aí ela pode ser definida como a realização de um trabalho a cada segundo, tá? Então é o consumo de energia que a gente tem a cada segundo. A gente pode falar, por exemplo, que eletrodomésticos, eles são movimentados por watts. Então, conforme o watts dele for maior, ele vai ter um desempenho melhor, tá? Dependendo da sua aplicação. Uma outra definição dentro de física é pressão, tá? Então, ela é a grandeza física, que é a razão da força dividida pela área, a superfície que ele vai estar em questão. E aí, a pressão, ela pode ser determinada, pode ser medida por instrumentos como o nanômetro, o barômetro, tá? Esses dois instrumentos, eles vão estar fazendo a medição dessa pressão. Uma outra forma de energia que a gente estava falando lá anteriormente, a energia térmica, a gente pode citar que a energia térmica, ela é formada pelo quê? Pelo movimento de partículas de um corpo para o outro, que faz o quê? Gera o calor. E aí, quanto maior for o movimento dessas partículas, maior será a energia liberada por esses corpos. E aí, nós temos o processo de transmissão dentro dessas energias térmicas por radiação, condução e convecção. Energia térmica, então, a gente pode dizer que é medida por termômetros, e aí a gente tem vários termômetros dentro dessa energia. O mais usado que nós temos, o mais comum, é o termômetro de álcool. Antigamente se utilizava de mercúrio, mas foi proibido no Brasil. Então, o termômetro é um instrumento para medir a temperatura dos corpos e ele trabalha da seguinte forma: ele entra em contato com o corpo e ele atinge o equilíbrio térmico para fazer essa medição. Dentro da energia térmica, nós podemos citar que nós temos 3 unidades medidas para medir essa energia térmica, que seria o Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O que seria equilíbrio? Quando a gente fala equilíbrio, é quando tem equilíbrio, quando nós temos 2 corpos que se encontram na mesma temperatura. Eles entram em contato, trocam energia e entram em equilíbrio. Então, a gente vai ter esse equilíbrio ali também dentro do termômetro. Uma outra coisa que nós temos é a dilatação térmica. A gente está falando térmica e temperatura. Quando os corpos são submetidos a uma certa temperatura, há um aumento da agitação dessas moléculas e, consequentemente, há o distanciamento entre elas. A gente pode citar assim: quando a gente está com calor, nós queremos manter distância. E quando está frio, nós queremos ficar mais pertinho para se aquecer. É o mesmo processo que acontece com as moléculas dentro dos corpos, tá? A gente fala corpos, metal, uma barra de metal, um vidro, qualquer coisa que seja um corpo, tá? Então, a dilatação, ela é importante, por exemplo, a aplicação dela dentro de construções de pontes, de prédios, porque aí eles conseguem fazer o cálculo mais preciso para que não haja ruptura de materiais, tá? Então, isso aqui é um pequeno resumo do que vocês vão estar encontrando na apostila, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos até uma boa semana e até mais.